Vocês terão que ter paciência com minha camisa tremulando. Porque com esse calor de Recife, ó, já voltei com meu ventiladorzinho aqui e vamos falar sobre o episódio 85 de Boku no Hero Academia. Faltam apenas 3, tomando como parâmetro as temporadas 2 e 3, para essa temporada 4 finalizar. Faltam 3 episódiozinhos. E aí deve ter o festival cultural e aquilo que vocês bem sabem, né? A galera que já leu o mangá, vai rolar aí um top 10 nervosão no final dessa temporada. E galera, esse episódio é muito interessante porque ele se aprofunda no passado, né? Ele mostra os flashbacks tanto da Labrava quanto do Gentle, e a gente entende o que levou o Gentle a se desesperar ao ponto de tomar essas atitudes que vimos nesses últimos episódios. Mas não quer dizer que a gente concorde com ele, não quer dizer que a gente vai chamar ele de homão. Eu não entendo vocês, velho, não vocês todos, alguns. Ora é bandido bom, é bandido morto, que eu vejo aqui. Ora que o Gentle, um bandido, é homão. Extremos? Como assim, velho? Vamos analisar isso direitinho e vamos agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Boku no Hero Academia. Além do anime, a gente analisa o mangá também, que tá no capítulo 264. E galera, ó, só adiantando pra você, se você só vê o anime, tá rolando o Marineford. Sabe, aquele arco da grande guerra de One Piece? Pois é, tá rolando o Marineford de Boku no Hero Academia. Então se inscreve e acompanha o All Blue para a gente ferver juntos na jornada de Boku no Hero Academia. Agora vamos analisar o episódio 85, finalmente. Logo no começo a gente vai pra UA e vê o tabacuda do Monoma, velho, enchendo os pacová da Kendo. Depois chega a Hado, também chega aquela tal de Bibime, que é a idol da UA. Que mulher escandalosa, velho. Vê o jeito que ela ri, parece aquela namorada de Chandler, de Friends. Enquanto isso, e é o que mais nos interessa nesse episódio de Boku no Hero Academia, a gente volta lá para aquele prédio em construção e o Deku nota que o Gentle deixa traços da sua individualidade para trás quando usa o seu poder elástico. São invisíveis, mas estão lá. O Deku vai usando esses resquícios de individualidade para se locomover, que nem o Gentle, mas mais eficaz ainda, porque o Gentle vai usando como trampolim. O Deku, além disso, tá no full count, então ele tá bem rápido nessas quicadas que ele dá nos trampolim. E mais, ele usa esses resquícios de individualidade elástica para driblar o criminoso gentil. Galera, é muito impressionante o que a gente vê nessa sequência inicial do episódio, porque a rapidez do raciocínio do Deku é de outro mundo, velho. Porque, tipo, ele sabe pra onde ir, né? Que caminho ele deve tomar e também que caminho, que trajetória o seu peteleco deve percorrer, quicando nos resquícios de individualidade elástica até bater no Gentle, e bate forte. Quando bate, que o Gentle tá sentindo e a Labrava tá espantada, o Deku já imobiliza os dois. Galera, ele teria vencido a batalha aí, se não fosse a individualidade da Labrava. É aí, nesse momento crítico, é um momento crítico pros três, mas mais pro Gentle e mais ainda pra Labrava, porque ela tá praticamente de espectadora, né? Mesmo quando ela ativa a quirk dela, ela tá observando. E aí a gente vê o passado dela, né? Onde vemos que o crushzinho dela responde os sentimentos da Labrava com desdém. Como é que a Labrava responde a essa situação? Ela procura terapia? Não. Ela se exclui. E ela se exclui, ela fica muito lá no computador. Acredito que foi nesse momento mais que ela desenvolve suas habilidades de hacker. Ela já tinha antes, mas aqui ela desenvolve muito. E aí nas andanças, né, em redes sociais, o que quer que seja, Deep Web, ela acha o Gentle, o criminoso gentil, e ela se encanta por ele. E aí, usando suas habilidades de hacker, como bem sabíamos, ela encontra o cara, ela vai e bate na porta do Gentle. Como diz o nome, o Gentle foi tão gentil, é o trocadilho infame, né, galera? É o nome do cara, velho, o que eu posso fazer? Então, o nome de vilão. Então o Gentle foi tão gentil com a Labrava que ela se encantou e passou a amá-lo.
Só que essa cena é muito importante, pessoal. Ela passa assim na série como quem não quer nada, mas ela diz tanta coisa. A Labrava se encantar com o Gentle. Por que ela se encantou? Porque ela sofreu uma desilusão amorosa, aí achou que o Gentle, que é qualquer coisa nesse momento da história, poderia ser algo bom pra ela. E eu me vi muito na Labrava nessa cena. Louco, né? E é até um momento que eu queria abrir o coração com vocês, porque é muito massa quando na narrativa eu me identifico com o personagem, porque eu posso trazer pra vocês uma análise mais aprofundada sobre aquela situação. Mais aprofundada do que já é, né? Porque eu me envolvi com a trajetória da Labrava. Teve uma fase na minha vida que minha vida amorosa tava dando tão errada, mas tão errada, que eu tava me contentando com qualquer coisa. Foi a Labrava aqui, ela se contentou com qualquer coisa. O Gentle, nesse momento em que eles se encontram, é um grande imbecil. Ele trilhou um caminho torpe. E aí a Labrava achou que aquilo era o máximo e não, ela merecia muito mais. Mas aí às vezes a gente acha que, pô, se tá me correspondendo, minimamente que seja, tá bom, né? Não, galera. Foi aí que eu fiz terapia, comecei a aprender o que é bom e o que é ruim pra mim, a fazer escolhas melhores, e hoje eu tô com Izinha, produção, meu amorzinho, que vocês veem aí no Instagram, de vez em quando ela aparece nos vídeos, tá sempre presente nas lives, é uma linda, é meu amorzinho, eu tô muito feliz com ela. Então, às vezes, você que tá vendo esse vídeo, você pode estar numa situação, caramba, realmente não é bom pra mim. E não sou eu que vai te ajudar a despertar, é terapia, tá? Terapia foi muito importante pra mim. A última vez que eu recomendei foi no vídeo de mangá de Black Clover, capítulo 242, se eu não me engano, né? O Asta manda uma frase sobre o controle das emoções, e isso também foi muito importante pra mim durante a terapia. E façam. Tá aí na descrição o link, certo? E eu fico muito feliz quando eu recomendo, porque Isadora, minha namorada, ela é a psicóloga em questão. Então eu sei que eu tô deixando os meus seguidores nas melhores mãos, certo? Então vamos aí, terapia online, tem o link do Instagram profissional dela, vocês podem agendar uma consulta caso vocês estejam afim, beleza? Mas explorem a terapia, porque é mal falado, né? E até em Boku no Hero Academia, a gente não vê muito um acompanhamento psicológico dos alunos. Parece que eles vão resolvendo a situação aos trancos e barrancos, né? Mas no caso da Labrava, não deu certo. E por que tivemos esse flashback bastante pontual, diga-se de passagem, da Labrava? Justamente para explicar, para mostrar o quanto ela ama o Gentle, o quanto ela se encantou, e aí, ó, revela qual é a individualidade da menina, o amor. Então, ao revelar os sentimentos dela por alguém, ao reafirmar, porque eu acho que ela já tinha dito pro Gentle, né, que o ama, mas ela reafirma, Gentle, eu te amo tanto. E quando ela ou revela pela primeira vez ou reafirma, ela aumenta o poder daquela pessoa. Aumenta muito por um breve período de tempo, mas aumenta muito. E quanto mais ela ama, mais poder ela dá. E a gente vê como os olhos dela brilham pelo Gentle, então ela ama muito. Ela deu muito poder pra ele. E tem mais. Se essa individualidade é ativada no momento crítico, e é um momento crítico, e como eu falei antes aqui nesse vídeo, é um momento crítico ainda mais pra Labrava, que tá de espectadora, tá mega assustada, as emoções dela estão a mil, ela tá à flor da pele, multiplica por 10 esse poder que ela entrega. Vemos o Gentle bem mais poderoso, ele sai daquela imobilização do Deco, ele dá um supapo no menino. Então a gente já prova, né, que a gente já tem a prova de que ele tá forte, muito mais forte e veloz. Mas o Deco tá de boa e ele decide continuar enfrentando porque ele diz que já enfrentou gente mais forte e mais veloz. Enquanto isso, começa o festival cultural e a situação fica ainda mais dramática. Porque o Present Mic vai falando todo empolgado e era pra ter esse clima de empolgação mesmo, né? Só curtição, vai começar. Senta e relaxa. Mas não, o Deco tá ali precisando vencer o Gentle e sem causar uma bagunça. Porque se o Hound Dog chega ali, por exemplo,
e ver o Gentle, cancelou o festival inteiro. Então não é só o Deco vencer, é ele mostrar, ou não mostrar nada no caso, né? É ele disfarçar que não houve nada ali. E pra piorar, tá chegando o Hound Dog. E ele tem o faro. Ele não precisa chegar e ver a situação, testemunhar. De longe ele já pode farejar algo errado e acelerar o passo. Então tá tudo por um triz. E olha, galera, fica aqui uma salva de palmas pra equipe de animação, porque eles estão de parabéns realmente pela animação no que se refere à movimentação da boca dos personagens, que parecia mais de filme. A gente não percebe isso durante todo o episódio, claro, mas aqui a gente vê quando o Gentle ganha esse boost por conta da individualidade do Amor da Labrava, e ele troca umas palavras com o Deco no momento feroz de movimentação na luta. E a gente vê a boca deles se movendo de acordo com o que eles falam. Não perfeitamente, como no filme da Pixar, mas para um padrão de animação de temporada, tá excelente, velho. Gostei do que eu vi e acredito que esse recurso deveria ter sido usado quando a Kyo Kajiro mostra os seus dons vocais pra turma 1A. Porque no caso dela ficou muito Dr. Stone. Vocês lembram quando a menina lá tá cantando em inglês? Fica meio zoado, né? Que é a boquinha pra cima e pra baixo. E toda uma pronúncia, uma gesticulação com a boca saindo. E a gente não vê isso, nem em Dr. Stone, nem com a Kyo Kajiro. E aqui a gente vê, então é um baita ponto pra animação. Daí o Gentle vai falando que concretizar esse plano de invadir a UA seria o mesmo que realizar o seu sonho de jovem. E qual é esse sonho? Deixar o seu nome marcado na história. Beleza, champs. Vamos pegar um exemplo bem tranquilão. Hitler! Hitler deixou o seu nome marcado na história. Mas de que jeito? De que jeito? Então, os fins justificam os meios e não é nem o mesmo fim. O importante é, se você tem esse sonho do seu nome ficar marcado para a história, é você ser marcado de um jeito positivo, né? Então o Gentle tá sendo muito peida na farofa aqui. Vê que bicho egoísta, velho. E mais uma vez eu não entendo porque vocês estão chamando ele de homão. Eu não sei se também eu tô virando o tio do pavê e não tô entendendo os memes da galera mais nova, mas é muito estranha a admiração. Porque o Gentle é um cara egoísta, velho. Pra realizar esse sonho torpe dele, ele vai acabar com o trabalho duro de todos os alunos que estão realizando essas atrações do festival cultural e, pior, a esperança da galera. Você, que fala sério quando diz que o Gentle é um homão, tente se colocar no lugar dos alunos da UA e se imaginar sem esperança para as coisas que você mais quer realizar. Se imagina assim agora. Pois é. Quando a gente exercita a empatia, a gente já começa a entender o lado dos outros. E depois da Labrava, a gente se depara com o passado do Gentle, com 18 aninhos e não passando no vestibular, por assim dizer. É o teste de licença profissional, que o Gentle não passou pela 4ª vez já. É muito doido, né? Porque o Togata Mirio, por exemplo, ele tem 17 anos, né? Pra 18. Então ele tá acabando o 3º ano da UA. E olha o que ele é, mesmo sem Quirk. Vê o que ele foi na missão do Overhaul. E o Gentle, acabando a escola, não que tenha sido a UA, mas ele acabou a escola, e aí ele vai prestar o teste de licença profissional e não passa. 4 vezes. E é bem interessante como esse teste de licença profissional, ele dialoga com o vestibular mesmo, porque o anime, né, a narrativa de Boku no Hero Academia é voltado para essa demografia mais jovem, aquela galera de 13, 14, 15 anos e também o público um pouquinho mais velho que tá querendo prestar a prova em qualquer lugar do mundo. Então, My Hero Academia, Boku no Hero Academia se comunica muito com esse público. É claro, é o público-alvo. Nada impede que uma criança curta ou nós adultos também. E aí, 4 vezes reprovado, qual é o conselho que o Gentle recebe do seu professor? Imaginem vocês, se imaginem recebendo esse conselho do professor de vocês. Desiste aí, na moralzinha. Pra piorar o espírito, a energia do Gentle, ele tenta salvar um cara que tá caindo de um prédio e ele só atrapalha, pessoal. Esse cara, né, essa vítima que tava caindo, ia ser salva tranquilamente por um herói,
Mas o Gentle impede a ação do herói com o elástico, sem querer, né? Ele queria salvar o cara. Mas aí a vítima fica em estado grave e só vai se recuperar daqui a 6 meses. Sendo que o cara poderia, ser salvo tranquilo. E isso deixou a família do Gentle na ruína. O povo por aí pichava a casa dele, né? Seus lixos e tal. Então a família dele foi tomada de vergonha. E pra piorar, os pais entram em dívidas, pelo que eu notei, né? Tem umas papeladas na mesa, eles preocupados. Talvez o pai tenha perdido o emprego porque esse incidente do Gentle reverberou na empresa dele. Enfim, a gente não tem como saber os pormenores, mas eles entraram em dívidas e parece que essas dívidas vieram através dessa atitude do Gentle. E aí, ele é expulso de casa. Expulso de casa. E ainda acusado pelo crime de ter impedido aquele herói lá. Então, vamos pegar essas duas consequências. Os pais expulsaram ele de casa e ele foi culpado por um crime. Ele foi acusado, né? Tipo, você é culpado, você atrapalhou o exercício da função do herói lá. Então, beleza. Vamos pegar esse exemplo agora. Segundo as leis do mundo, que regem o mundo aí de heróis, de Boku no Hero Academia, como o mundo se configura, que 80 pessoas têm individualidades e precisou se organizar tudo, pipipi, popopó. Dá pra entender o Gentle ter sido acusado, dele ter cometido uma infração, porque ele não tinha a danada da licença profissional e quis atuar como um herói. E aí por que a pessoa precisa de licença? Por que ele estava sendo reprovado também? Porque é o que ele fez. A atitude dele foi muito imprudente, ele não pensou em tudo, no que poderia acontecer. Ainda mais no papel dele de eu não tenho a licença. Então ele atrapalhou um herói em exercício de sua função. Não é como se ele tivesse usado a licença, ajudado o cara e taxado de culpado, né? Porque aí a gente ia ficar, pô, velho, mas ele ajudou. Ainda assim estaria errado. Porque um herói poderia chegar ali. E chegou. Mas além de tudo, ele foi lá ajudar e atrapalhou o herói ao ponto da vítima ter se ferrado muito mais. Muito mais não, porque ela não ia se ferrar nada. Então, estado grave só volta daqui a 6 meses. E aí a gente pensa nas reverberações. Era um construtor, né, que estava caindo do prédio. Um pedreiro, sei lá. Será que ele não foi demitido? Ou os ganhos dele, o rendimento para a família baixou porque ele estava no hospital parado? Então imagina como aquilo reverberou, sabe? Então imagina como o Gentle tava se sentindo. Mas esse lado dele ter sido punido, dá pra entender. Agora, e esses pais, hein? Essa mãe do Gentle, pelo pouco que a gente viu, ela tava demonstrando sentir inveja dos filhos mais estudiosos, mais competentes das outras mães, dos outros pais, né? Então ela só precisou de um motivo besta, por assim... Não é um motivo besta, mas ela pegou aquele motivo e... vou expulsar o Gentle aqui da minha casa. Ela não gostava do filho. E aí, com 22 aninhos... Muito louco, né? Essas coisas de anime. Que o Gentle tá com 22 anos, parece que tá mais com uns 40. E aí ele encontra na rua, numa atuação de herói, um aluno top da sala dele, né? Que agora é herói oficial, tem a sua própria agência. E esse herói nem lembra do Gentle. Quem é tu mesmo? Eu te conheço de algum lugar. E foi basicamente esses choques dele querer ajudar alguém e atrapalhar tudo, ser expulso de casa e não ser nem lembrado por alguém que ele considerava, que ele admirava, né? Então, tudo isso, né, essa junção de fatores levou o Gentle ao mundo do crime. Ele é um bandido. E aí é por isso que eu não entendo. Tem horas que vocês, não todos, mas alguns falam, bandido bom é bandido morto. E aqui com o Gentle, ele é um homão. Então, é 2 pesos, 2 medidas. Gostei desse cara, é um homão. Não dá pra entender, tá ligado? O Gentle tá tão errado quanto um cara que rouba teu celular na calçada, tá ligado? E nem chamar ele de homão é certo, nem bandido bom, bandido morto é certo também. O Gentle, ele entra pro mundo do crime, então, né, com uma desculpa pra poder realizar esse sonho dele de fazer história, de marcar o seu nome na história, só que de um jeito torpe. Então, quando a gente analisa a situação da raiz do problema,
entende os fatores que levaram o Gentle a ir por esse caminho, e todos esses fatores influenciam o psicológico dele, ter sido taxado como criminoso por ter tentado ajudar. Ele foi pelo caminho contrário do sonho dele ali. Ser expulso de casa é um negócio muito pesado. E ainda ver uma pessoa que você admira, tipo, que nem lembra de você, sabe? Ele tava achando que o sonho dele não é ser marcante, ele tava sendo esquecido, ele ia envelhecer, ele mesmo diz isso. Eu vou envelhecer como uma pessoa totalmente deplorável, esquecível. Uma pessoa só morre quando é esquecida. Imagina se o Gentle não leu One Piece e se deparou com essa frase do Hiruluki e tá passando por isso tudo. Então, dá pra gente entender o que levou ele a tomar essas atitudes, mas concordar com as atitudes atuais dele é que não dá, né? E é por isso que, além da Labrava, o Gentle precisava de muito acompanhamento psicológico. Pelo que aconteceu com ele profissionalmente e pelo que aconteceu com ele em relação à família. Tem acompanhamento psicológico em Boku no Hero Academia? Parece não ter, né? Não se toca muito nesse assunto. E eu ia ficar muito feliz se mostrasse um mangá desses mais atuais ou um novo que venha a chegar, mostrando alguma cena de acompanhamento psicológico. Porque, como eu disse antes, né? Parece que no shonen é aos trancos e barrancos que você aprende lições. Mas a terapia é um catalisador, entende? Você aprende essas lições, conversando, investigando dentro da sua mente. Então o Gentle, ele ia achar a raiz do problema. E ele não iria por esse caminho, muito provavelmente. Então ele, o Gentle e a Labrava precisavam fortemente de terapia. Não tiveram, estão trilhando esse caminho errado. A gente vê, no geral, que o Gentle tem um bom coração. Ele tem um bom coração. Até esse episódio, pelo menos, né, que ele machuca o Deco. Mas ele não gosta de violência, ele só queria mandar uma mensagem. E essa mensagem ser transmitida por ele significaria muito. Mas aí ele trilha um caminho bizarro, né? E ele precisa agora pagar por esses erros, para justamente no futuro ser reinserido na sociedade, seja como civil ou até como herói. Vai que nesse processo de reinserção na sociedade tem algum curso de reciclagem, vem na ficha dele que, ele é formado em tal escola. Então depois dele cumprir alguma pena, passar uns meses aí, uns anos, ele pode ser reinserido a partir de um supletivo, né? Um curso de reciclagem mesmo, e se tornar o herói que ele tanto quer. E ele, como herói, pode vir a ser marcante no futuro. E quem tá lendo o mangá sabe que o Gentle, de repente, chega aí, né? Fazendo umas coisas importantes. De volta ao tempo presente, a gente descobre que Gentle e Labrava só usavam a individualidade do amor pra fugir. Então vocês entendem o momento crítico pra eles, a gente tá usando a individualidade do amor pela primeira vez pra enfrentamento. É aí que chega aquele momento, né? A gente fica sabendo que o Gentle detesta violência, mas tá dando um soco pesado no Deco. E aproveita a oportunidade pra perguntar: por que você quer ser um herói? É aí que o Deco foi muito feliz pra toda a pavimentação, toda a maneira como ele foi forjando o caminho para transformar o Gentle futuramente. Porque primeiro ele parafraseia o Gentle: o meu sonho não é mais só o meu sonho. É um sonho que será realizado por várias outras pessoas, por milhares de pessoas. Essas pessoas nem sabem que tem esse sonho, mas quando o Deco realizar o seu sonho, as pessoas vão perceber que também realizaram um sonho para elas mesmas. Porque o sonho do Deco é trazer um futuro brilhante para todos. Ele ser o novo All Might. Olha só o que o All Might simbolizava, né? E agora a sociedade sabe que ele tá aposentado, então o Deco quer ser esse futuro brilhante. Então o Deco foi muito feliz porque ele parafraseia o Gentle, já dá um grau de importância, né? O Gentle ali já fica impressionado. E posteriormente no episódio, o Deco é mais feliz ainda quando diz pro Gentle: você e eu somos iguais, cara. E é muito importante quando o Deco diz isso, porque ele até explica o porquê nesse episódio, mas tem um outro porquê. Lá no episódio 1, quando o Deco tenta salvar o Bakugou, ele não tem licença de herói profissional, nem a provisória. Ele nem tem entrado na UA e tenta salvar alguém. Então é uma atitude errada, né?
dentro da configuração do mundo de Boku no Hero Academia. Ele não pode, por lei. E o Gento fez a mesma coisa. No caso, o Deco, ele não estava atrapalhando a atuação de nenhum herói. E o Gento, infelizmente, né, por um azar, ele atrapalhou. Mas o Gento só queria ajudar. Então, caramba, se o Gento tá vendo o que é que tá tornando o Deco um herói, ele começa a olhar pra si mesmo. Olha aí a terapia. Você olhar pra si mesmo e... caramba, é isso. Eu poderia estar trilhando o caminho desse garoto aqui e me perdi. Só que aí o Gento precisou passar por uma situação crítica, já num caminho totalmente errado, pra se ligar. E numa terapia você se liga numa conversa com um psicólogo. O Gento ainda não se comove o suficiente, apesar dele ter ficado impressionado, mas ele diz que vai sacrificar sua honra. Olha só, ele que não gostava de violência, ele pretende derrotar o Deco. Então, ele não quer matar o Deco, mas ele tá disposto a dar um soco pesado pro menino desmaiar e ele cumpriu seu objetivo. Então veja que elemento perigoso é o Gento atualmente. Labrava, que foi na frente pra tentar achar sinal de Wi-Fi. É que nem quando a gente vai pro interior, casa de praia. Cadê? Não pega! Tá a bichinha lá da Labrava sem achar o sinal. E ainda, ela se depara lá na além do horizonte. Ela vê quem? O Hound Dog. Véi, a menina trava de medo. Não sei se porque ela conhece as habilidades do Hound Dog, mas só de ver um herói profissional na frente dela, é tipo sinal de que acabou. E finalmente, quicando nos resquícios de individualidade elástica, o Deco manda o St. Louis Smash pra finalizar o vilão. Que momento do Deco, viu, galera? Porque ele resolveu toda a situação sozinho. Eu tinha me esquecido no episódio anterior, até tinha falado, né, que é o primeiro momento crítico do Deco solo. Mas ele teve uma luta contra o Muscular no arco do acampamento. Só que mesmo ele vencendo, ele não teria resolvido a situação como um todo, porque ainda tinha o Dabi, a Toga, etc. Os vilões estavam espalhados. Então aqui, ele sozinho, ele consegue resolver toda uma situação. E é legal a gente perceber que ele tem a licença provisória, porque ele estava agindo de acordo com a lei. Assim, por uma brecha, né? Porque não é pra ele estar procurando o caso, mas se aquilo foi parar na frente dele, não tinha heróis, eu acho que o Deco ele agiu com toda a prudência que o momento permitia. E é muito bonito, além de tudo, como a gente vê a humildade no Deco. Porque ele faz questão de dizer, e ele, ó, tava mentindo, viu? Quando ele fala pro Gento que ele foi o cara mais forte que ele já enfrentou. Não me conte mentirinhas, dói demais! O Muscular era um vilão muito mais forte que o Gento. Muito mais forte que o Gento com a individualidade do amor da Labrava ativada. E o Deco ali, pelo que eu lembro, tava sem luva, sem bolta, com cabelo alisado de prancha. Ele tava enfrentando o Muscular com o próprio corpo. Cara muito mais forte, velho. Então ele enfrentou gente mais forte, mas ó, ele quis tranquilizar o Gento, porque o ego do Gento é ferido. Como assim você falando que enfrentou gente mais forte, mais veloz que eu? Quem você pensa que é? E aí o Gento diz, não, man, tu foi o mais forte até o momento. É porque assim, eu acredito que o Deco, ele quis dizer que aquele foi o maior desafio pra ele. Daí no final, quando a gente vê a Labrava chorando descontroladamente, dando um supapinho, né, bem fraquinho no Deco, ele não tá sentindo nada, ele ainda tá com o One for All ativado. E o Gento prostrado de tristeza e fraqueza ali na grama, galera. É de dar pena. Vítima, viu? Vítima. Vítima de um mundo que não dá oportunidade pra todo mundo. Não dá, velho. Não tem como tapar o sol com a peneira. Não dá. E eu não tô falando do mundo, não tô falando apenas do mundo de Boku no Hero Academia, eu tô falando do nosso também. Infelizmente, socialmente falando, o Gento, ele sucumbiu ao desespero e foi fazendo tudo errado. É assim que nasce um coronga. Mas agora, nesse momento crítico, depois da maior parte crítica, se bem que pro Gento continua sendo muito crítico, parece que rolou um ponto de ignição pra ele. Porque ele tá disposto a fazer com que essa batalha nunca tenha acontecido. Justamente pra salvar a Labrava do futuro que ela terá. Porque se chega o Hound Dog ali e vê aquela situação, caramba, um bandido com a Labrava, ela vai junto ser presa.
que é que o Gentle quer fazer? Ele acredita tanto nas palavras do Deco que quer que a Labrava testemunhe esse futuro brilhante. Vê como o cara já começa a mudar. E aí ele tava sendo um cara totalmente irresponsável, usando a Labrava e o amor dela, porque tem um aumento de Quirk, né? O aumento de poder por conta da Quirk dela. E agora ele se preocupa com ela, ele não quer mais ser irresponsável, ele tira o Deco dali, ele não quer mais comprometer o festival cultural, então a ficha caiu. Onde é que eu tô agora e o que é que eu posso fazer pra trilhar um novo caminho e melhorar? É muito lindo quando a gente vê o Gentle confiando nesse sonho do Deco de trazer um futuro brilhante pra todos, inclusive pra Labrava, porque o Deco prova o ponto dele. O futuro brilhante vai vir através de eu conseguir cumprir os meus objetivos e proteger todo mundo que eu amo e vencer. O que é que ele fez agora? Ele protegeu todo mundo que ele ama e venceu o Gentle. No final, Hound Dog e um exércitozinho de ectoplasma chegam lá e se deparam com o Gentle e a Labrava. Eles continuam abraçadinhos, mas o Gentle decide se entregar. No próximo episódio é Festival Cultural à beça. E parece ser um episódio mais fraco em questão de estrutura, quando a gente pega como parâmetro o espectro em que ele está inserido, né? Um shonen de porrada. Então, festival cultural, dancinhas e bandinha. Mas, galera, é o tipo do episódio que rende ótimos comentários no análise. Então, talvez, e aí, modéstia à parte, eu concorde com alguns de vocês quando dizem a análise do Matheus foi melhor que o episódio. Capaz disso acontecer semana que vem. Vai ser um episódio bem interessante da gente analisar, sim. Então, a 4ª temporada tá acabando. Mais uma vez, eu lembro a vocês, faltam só uns 3 episódios. Mas calma, que o mangá tá rolando e tá no auge. Mais uma vez, tá rolando o Marineford de Boku no Hero Academia. E aí você fica, né, instigado, você que só acompanha o anime, caramba, preciso ir pro mangá. Então olha só, se você quer ir pro mangá exatamente de onde esse episódio 85 parou, vai pro capítulo 181 do mangá. O mangá atualmente vai chegar nesse final de semana, de maneira oficial, o capítulo 264. Então é só tu ler o que aí, ó, uns 80 capítulos. Se atualiza. Parece muita coisa, mas é muito gostoso você ler os capítulos um atrás do outro, ainda mais a gente sabendo os arcos completinhos que vocês vão ler, velho. Meu Deus do céu. Então vamos lá acompanhar o mangá também, deixa a tua opinião sobre esse episódio, sobre o Gentle, sobre a Labrava, sobre a análise aí nos comentários e até a próxima.